Edição das 10 está de volta, agora com a notícia de que aumentou o número de venezuelanos presos no sistema penitenciário do estado de São Paulo. Isso desde que começou a crise econômica que assola o país vizinho, né, Aline? Isso, Raquel. Dados obtidos com exclusividade pela Globo News, com base na Lei de Acesso à Informação, mostram que o número de detentos venezuelanos mais que dobrou entre 2014 e 2017. Mas é importante lembrar que o número de venezuelanos que vieram para o Brasil neste período teve um salto muito maior. Vamos aos detalhes desse levantamento com a nossa repórter Isabela Leite, aqui em São Paulo. Isabela, bom dia para você. Quais são os crimes, dos quais eles são acusados, a maioria dos venezuelanos? Oi, Aline, bom dia para você, bom dia a todos. Bom, a maior parte desses presos acaba sendo acusado de tráfico de drogas, Como você disse, o número de prisões mais que dobrou, desde 2014, quando a crise econômica na Venezuela, de fato, começou a se agravar. Esses são dados obtidos com exclusividade pela Globo News. Mas também, como a gente disse no início, desse bloco, é importante ressaltar que houve um aumento expressivo do fluxo de venezuelanos aqui para o Brasil. Então, a gente só vai atualizar o nosso assinante a respeito dos pedidos de refúgio nos últimos anos. Então, olha só, em 2016 foram mais de 3.300 pedidos de refúgio de venezuelanos aqui no Brasil e em 2017 foram quase 17 mil. Só lembrando que esse número é até 4 de dezembro, ou seja, só até o comecinho de dezembro o aumento já foi de 400%. Claro, é importante que a gente não taxe que todos os venezuelanos buscam o Brasil para praticar algum crime, mas esse fluxo maior também foi acompanhado do aumento do número de prisões de pessoas com essa nacionalidade. A gente teve acesso, então, ao fluxo de presos aqui no estado de São Paulo, só para a gente mostrar, então, como é que foi esse fenômeno. Em 2014, foram 19 presos, a maior parte deles homens. Bom, em 2015, esse número já aumentou bastante, já subiu para 34 presos, e aí esse número de homens e mulheres começa a ficar um pouquinho mais equilibrado e as mulheres já viraram maioria. Em 2016, o aumento continua com 35 presos, aí sim as mulheres acabam sendo a maior parte desses presos, e em 2017, a gente aí sim teve esse aumento bem expressivo, 43 presos, as mulheres foram 25 dessas prisões. Bom, a maior parte, como eu disse, é presa por tráfico de drogas, são as chamadas mulas, que acabam sendo aliciadas aqui no Brasil para fazer esse transporte da droga, principalmente a cocaína, para fora do Brasil. A gente, inclusive, tem um exemplo de uma prisão no ano passado de uma venezuelana que escondeu cocaína em botões e porta-guardanapos. Ela tentava embarcar para Lisboa, em Portugal, e acabou sendo abordada por policiais federais no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e foi presa em flagrante por tráfico de drogas. Agora, para ajudar a gente a entender um pouco mais esse fenômeno e como essas pessoas são aliciadas, eu estou com o Walter Fangainello Maierovitch, jurista e também estudioso dessa questão do narcotráfico. Doutor, bom dia, obrigado por estar ao vivo aqui com a gente na Globo News. Quando que essas pessoas são aliciadas? Elas são aliciadas ainda no país de origem ou quando chegam no Brasil? E em que fenômeno que essas redes, essas organizações criminosas estão atentas em relação a essa vulnerabilidade? O que uma organização criminosa faz é buscar o mais barato. E o mais barato hoje no mercado, a mula mais barata é a mula venezuelana. É assim que funciona o narcotráfico. Tudo voltado ao lucro. Narcotráfico não tem, o crime organizado não tem outra ideologia a não ser a do lucro. E o mais vulnerável hoje é aquele que migra e sai da Venezuela. Então, exatamente esse é o raciocínio que se deve fazer. O que está falhando, na verdade, doutor? É uma fiscalização maior, um controle maior de quem alicia esses venezuelanos? Sim, exatamente. O que se tem que buscar é a atuação dessas redes e não se descriminalizar o venezuelano, achar que todos são iguais e que todos vão mudar de lado e vão se tornar criminosos. Não é assim. O que precisa é se dar proteção a esse pessoal e, evidentemente, amparo, de modo também a verificar, e aí cabe uma ação policial, para que narcotraficantes não se aproximem, porque a mula é sempre contratada para uma tarefa.
Agora, doutor, isso é um problema exclusivo dos venezuelanos que estão aqui no Brasil? Não. Hoje, a mula venezuelana, como eu disse, é a mais barata, mas nunca foi assim antes. Vale dizer, antes eram as mulas africanas, vale dizer, sempre aqueles em situação de risco, em situação econômica que não é boa. Então, esses são os alvos da criminalidade organizada. Perfeito. Muito obrigada, doutor, pela sua participação ao vivo aqui na edição das 10. Bom, a gente procurou a embaixada, né, da Venezuela e também o consulado para entender melhor que tipo de auxílio que eles poderiam estar dando ou também até um apoio, né, uma atenção especial a essa situação, mas até o momento a gente não teve retorno. Aline e Raquel. Obrigada, Isabela. A gente agradece mais uma vez o Dr. Walter Maiorovitch, que está sempre aqui com a gente também.